Essa, sem dúvida nenhuma, é uma área em que nós estamos tendo um cuidado mais intenso, renovado, e que, sem dúvida nenhuma, eu e o time vamos nos envolver pessoalmente, porque, de fato, precisa haver um diálogo com o mercado mais constante, até para evitar que a empresa seja carregada ao sabor de especulação, porque em um determinado ponto no tempo lá atrás, a empresa praticamente vivia em cima de especulação. Eu diria que ela diminuiu ao longo do tempo, mas existe ainda de maneira bastante intensa. Então, o que a gente tem que fazer? Muita gente disse, a especulação não vai vender isso, vai vender aquilo, não vai vender, não vai acontecer, vai acontecer. O que a gente fez? Gente, nossa previsão é que aconteça isso, aí você entrega aquilo. Nossa previsão é vender isso, aí você vende isso. Nossa previsão é crescer tanto no FTTH, aí você cresce tanto no FTTH. Nada melhor para combater a especulação que o resultado. Que é a entrega de métricas que a empresa entregue, fale. Então, de maneira geral, essa é uma primeira medida. A segunda, de fato, é se posicionar de maneira mais clara. Então, nós temos conversado bastante, e até tanto relacionamento com a imprensa quanto relacionamento com o investidor, e colocado de maneira muito clara, existe especulação do imóvel, o que é verdade e o que não é verdade. Eu estou aqui, estou respondendo para vocês, existe a possibilidade? Sim, existe a possibilidade. A gente já disse isso no nosso plano estratégico. É algo do qual a empresa depende? Não, não é algo do qual a empresa depende, e a gente não vai criar um plano nunca que dependa de uma única coisa. Porque se a gente criar um plano que depende de uma única coisa, é um plano... Quem tem um não tem nenhum, né? Quem não tem um não tem nenhum. Eu brinco, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um dilema, ou um risco, e quem tem três tem uma opção, né? Então, de fato, a gente sempre vai buscar várias avenidas para poder entregar o plano. E aí, de fato, em alguns casos, é se posicionar de maneira muito frontal contra coisas que não fazem sentido mesmo, tá? E trabalhar mais a comunicação dentro de casa. A gente tem tentado até mesmo dar mais visibilidade dentro de casa para que as especulações diminuam. Então, é uma mistura de coisas, não existe uma bala de prata de fato para resolver isso, mas nada melhor do que a comunicação transparente para evitar que essas possíveis especulações se amplifiquem, por exemplo. Sim, com certeza. Agrupamento é uma questão técnica, não é uma questão de estratégia de agrupamento, como muita gente, então agora a companhia está preparando um agrupamento e tudo mais. Obviamente, como a gente viu, apesar de essa flutuação, as pressões técnicas, a gente volta e é natural que a companhia negocie um patamar certamente superior a R$1. Então, de maneira geral, o agrupamento ele acaba sendo um remédio técnico caso você tenha um período prolongado, e não é uma intenção da companhia, não dá para falar em agrupamento como intenção estratégica da companhia. Ele é muito mais uma medida técnica. Hoje a gente está vendo que a priori não seria necessário, mas é uma medida técnica. Tá? No final do dia não muda nada no valor da empresa, né? Exatamente. Assim, a gente sabe que tem um fator técnico, a gente já viu isso em outras ações, mas tem que seguir olhando mais no longo prazo. É isso. A companhia nunca disse 1,6. A companhia, desde do primeiro momento em que se pronunciou sobre venda de ativo em Angola, a companhia falou em 1 bilhão. 1 bilhão. Eu desafio qualquer um a encontrar qualquer declaração, qualquer entrevista, qualquer fala, em qualquer apresentação do investidor que falasse em mais de 1 bilhão de dólares. A companhia sempre falou em 1 bilhão. Por quê? Porque essa era a expectativa da companhia, dada a situação da empresa. Muita gente pode falar, mas só os dividendos eram quase 1 bilhão de dólares. Sim, 1 bilhão de dólares em Kwanza, em Luanda. Exato. Se a gente e alguma parte ainda receber dos outros sócios. Se nós fôssemos investidores em Luanda, certamente a companhia não teria sido vendida a 1 bilhão de dólares. Provavelmente teria sido vendida em moeda local a mais de 1 bilhão. Agora, para uma companhia que precisa de fato concentrar seu foco em medidas produtivas, onde é o nosso mercado principal, que não controla e nem influencia um ambiente complexo, seja acionário, seja político, seja econômico, de um país que não é o nosso, que não escolheu entrar nesse investimento e receber esse investimento como uma herança de uma fusão com uma outra operadora de fora do país. Não faz nenhum sentido permanecer numa situação como essa. Talvez a companhia pudesse ter recebido 1,6. Sim, poderia, em Luanda, em Kwanza. Se alguém quiser investir em Luanda, é mais fácil ir para a Bolsa de Luanda e comprar ação na Bolsa de Luanda. A melhor definição primeiro, foi benéfico. Foi benéfico, e assim, a diferença, né, de ter a Unitel vendida é 0 e 1 bilhão de dólares. É tão simples quanto isso. Exatamente essa. Exatamente essa. E aí entra, assim, sinceramente, na linha do questionamento quanto à especulação. A companhia sempre falou em 1 bilhão. Sempre. E nunca falou nada diferente disso. Aí,
Na semana passada apareceu um número em uma publicação, se especula 1,4, 1,6, aí aconteceu a transação, a participação da companhia foi vendida por menos do que o esperado. Não foi vendida por menos do que o esperado, ela foi vendida exatamente pela companhia falou que ia vender. Então, esse é o tipo de discrição que o investidor precisa ter, de entender o que está sendo falado. A companhia disse centenas de vezes que era uma busca de uma participação de $1 bilhão, tá? Que foi o que foi realizado.